Exatamente hoje completamos 50 dias do desaparecimento de Isis, a adolescente de 17 anos que morava com a mãe e os irmãos em Tibagi, nos Campos Gerais. Depois de um encontro com um homem casado e 20 anos mais velho, ela não mais foi vista pela cidade. Marcos Rony é o homem que manteve a relação extraconjugal e engravidou a adolescente. O caso atraiu a atenção do público pelas particularidades que foram sendo apresentadas, o histórico do vigilante, a gravidez não planejada, as contradições típicas de um caso ainda em aberto. A cronologia dessa história começa no dia 6 de junho. Isis e Marcos Rony se encontraram para conversar sobre a gravidez da adolescente e a mãe dela não sabia de nada disso. Uma semana sem a filha mais velha, o xodó de Dona Flávia está desaparecido. Eu, como mãe, né, uma dor que não tem explicação. Não tem, né? Você simplesmente, tua filha sai para ir ali na esquina conversar com alguém e não volta mais. Que adolescente sairia de casa sem levar uma bolsa, um sapato, uma blusinha. Do quarto, nada foi levado. Aqui as roupas dela que estão todas aqui, do jeito que ela deixou, do jeito que ela saiu. Ela tinha costume de quando ela ia sair, ela botava tudo aqui pra ela escolher. Depois ela, sabe? E tá tudo aqui. Mas a mãe não sabia de tudo sobre a filha. Havia uma razão para a Isis sair de casa aquele dia, aquela hora. Havia uma razão para ela se encontrar com alguém. A menina que não vamos identificar é irmã de 14 anos da adolescente. Ela percebeu o desespero da mãe na noite do desaparecimento. Isis mandou e apagou uma última mensagem de celular. A mãe ficou sem resposta dela e teve a revelação pela outra filha. Eu já sabia há algumas semanas já que ela estava grávida. Aí ela estava com medo de contar para a mãe, porque ela achou que a mãe ia ficar nervosa, ia sair da igreja, essas coisas. Aí ela tava muito nervosa pra contar pra mãe. E daí falando que ia se encontrar com esse homem aí, que ela tinha tido um caso. O tio da adolescente conhece ele. Procurou falar com ele. Pela primeira vez ele não atendeu, ele começou a desligar o telefone. E ele veio com uma conversa dizendo que estava fazendo o filho dele dormir. Mandei assim pra ele: então estou indo até a sua casa, vou conversar com você, com a sua esposa, que você é um homem casado e você engravidou a minha sobrinha. E vocês se encontraram hoje e ela não apareceu até no momento. Levou 5 minutos, ele falou: estou pra rua. Tão imediato, né? Ele estava fazendo o filho dormir, já estava pra rua. E ele começou a fugir, sumir. Fomos até a casa dele, onde descobrimos que ele é casado. Tem 3 filhos, todos crianças, menores de idade. A esposa informou que nem ela, nem ele queriam falar sobre o assunto. Por enquanto ainda está tratando como um cárcere privado. Então o senhor está tratando como um crime? Isso, como crime. O vigilante é o único suspeito da polícia. Foi o último a estar com a adolescente. E no depoimento, assumiu mais do que isso. Ele havia, juntamente ali, trocado mensagem com a Isis, para se encontrar nesse local, próximo aqui ao cemitério da cidade, e para resolver essa situação. Então se confirma que realmente ela estaria grávida. Aquela mensagem apagada da mãe, onde a Isis manda uma mensagem com a localização dela naquele momento. Isso é importante para o senhor? Tá, ali é fundamental. Para mim, ali é um pedido de socorro, né? Quando ela manda essa localização para a genitora, para mim que ali ela já estaria numa situação de perigo. E que logo após essa mandada de localização, até então, esse aparelho celular foi desligado e não tem comunicação desde do momento que ela mandou essa localização para a genitora. A minha fé me faz acreditar que ela deve estar em algum lugar. Eu tô falando pela minha fé, porque aos olhos humanos, a gente, né, pode-se dizer que ela não esteja mais entre nós. Tibagi se comoveu com a história. Grupos de voluntários foram formados. Buscas aconteciam pela região de manhã, aconteciam também à tarde, na mata fechada, às margens de rios. Ainda havia esperanças de, ao menos, encontrar o corpo da adolescente. Mas também havia indignação. O que aconteceu com Isis?
Quais eram as suspeitas na primeira semana do desaparecimento? Esta testemunha ouvida na investigação afirmou ter visto a adolescente desaparecida viva, numa estrada, esperando por alguém. Eu ia chegando em casa, vi aquela menina atravessando as fotos com o celular, ia pra lá, ia pra cá, ia devagarzinho. Daí eu vi, mas essa menina aí tá estranha, não tá errado esse negócio. Eu vi que uma caminhonete passou bem devagar, voltando pra cidade. Não vi o modelo, uma caminhonete prata, voltando pra cidade, bem devagar, não tava correndo. Daí também não vi o que aconteceu, porque ela foi pra baixo, não pensaram pra ninguém ver. Ou embarcar, não sei, daí não vi. Ela tava nervosa, parece que tava esperando alguém. Esta testemunha ouvida na investigação também falou dessa suspeita e indicou o dono da caminhonete cinza. O homem tem 38 anos de idade e namorou a Isis no ano passado. Durou 6 meses. Essa briga rendeu a ele 3 meses de cadeia. Ele foi julgado e também condenado por lesão corporal. Ele confirmou ter a caminhonete cinza, mas, no dia em que ela desapareceu, negou ter estado com a ex-namorada, a adolescente desaparecida. A caminhonete dele é fácil de identificar. Está toda amassada por causa de um acidente, uma batida lateral. Posso dizer que a caminhonete do senhor é a única aqui em Tibagi? Sim, a única, não tem outra diferente, não. O álibi tirou o ex-namorado da lista de suspeitos. E a mira se voltou para Marcos Rony, o vigilante que gosta de se passar por policial. Até blitz falsa montou, revistou e bateu em mulher. Deu busca e disparou tiros no passado. Você pode atirar nele assim? Atirei nele. Mas atirou na água, você acerta nele? Atirei ali na água. Não, mas você atirou, você não pode nem atirar. Marco segurança atirando aí. Vem aí, dá um monte de tiro aqui na frente de casa aí. Não sabe se tem criança ou não. O Marco segurança. Ele não é policial, ele não pode andar dando tiro na frente da casa dos outros. Descartar suspeitas faz parte do trabalho da polícia. Mas aconteceu de suspeitas nem serem investigadas. Uma história que correu a boca pequena em Tibagi. Coincidências de arrepiar. A história desse homem é de novela, daquelas difícil de acreditar. Ele é colega de Marcos Rony e, assim como Isis, está desaparecido de Tibagi. O nome dele é Douglas Farias. Nesta entrevista, que nós já vamos exibir, se apresentou como lutador, mas trabalhava como repositor neste mercado. Aqui todo mundo lembra dele, mesmo quem não trabalhou diretamente com ele. O que você ouviu falar dele? Na verdade, ele acho que ele saiu por conta própria, né? Sem motivo que eu saiba, né? Não, eu mesmo não o conheço, né? O que quer dizer por conta própria? Ele pediu a conta. De um dia para o outro? De um dia para o outro. Deixou o emprego e o que tinha. Na pensão onde estava hospedado, largou roupa, sapato e artigos de higiene pessoal para trás. Ele deixou aqui ou o senhor mandou que ele deixasse? Não, ele deixou, por conta própria. Mas deixou como? Ele ficou devendo no hotel, não pagou e dia 5 ele foi embora. Ele ficou quantos dias então? Ele ficou entre 18 a 20 dias. E foi embora? Foi embora. Pagou? Não. Não pagou nenhum dia? Não pagou nenhum dia. Deu calote no senhor? Deu calote. Teve pendura também no restaurante onde almoçava? Um dia perguntou se eu marcava uma marmita. Falei, Marco, eu sempre dou um limite, né? Aí ele começou a vir todo dia, eu não falava não. Até que chegou o dia dele me pagar, ele não tinha dinheiro. Aí foi levantando a ficha dele com um, com outro, e sabia que ele estava devendo em vários lugares aqui, sabe? Eu era mais um. Prestem atenção nas informações que os comerciantes irão passar. No mercado, por exemplo, no dia da demissão, ele saiu que dia? Dia 6. E ela desapareceu no dia 6? 6. Os dois desapareceram no mesmo dia? No mesmo dia. No hotel, quando fugiu, que dia que ele saiu daqui? Ele saiu dia 5. O senhor tem certeza dessa data? Tenho certeza. E o senhor se lembra o que aconteceu no dia seguinte? Sim. O que aconteceu? Aconteceu esse negócio da menina, né? Esse fato da menina, né? Desaparecimento da outra. Dessa menina, isso. E no restaurante, onde deu calote? No dia 6 eu cobrei ele e não me respondeu. Desapareceu, né? Eu tinha ido no mercado atrás dele para receber, ele não estava lá. Quinta-feira, dia 6 de junho. Foi o dia da Isis. No dia que a Isis desapareceu. Esta entrevista foi dada pela internet. Douglas não disse em que cidade está morando, mas para tudo disse ter uma explicação. Eu estava numa casa alugada, da casa alugada não consegui pagar o aluguel,
Estava dando aula lá em Tibagi a crianças, pessoas particulares, a mulheres particulares, policiais particulares. Saí porque o dono do hotel, que eu falei para ele, eu arrumei um emprego agora, poder pagar ele e o rapaz da minha marmitaria. Eles me ameaçaram de morte. Você deixou o Tibagi no dia 6 por quê? Porque eu recebi 2 ameaças. Suspeitas descartadas determinaram o foco da polícia. Marcos Rony se tornou o principal, o único suspeito. O homem que fez fama na cidade com vigilância privada teve o passado exposto. Um vigilante conhecido de policiais. Um vigilante que engana a polícia. Depois de mentir, assumiu ter sido o último a estar com a adolescente. Depois de negar, confirmou ter engravidado a adolescente. Dissimular e enganar não são novidades para um vigilante que se passa por policial. Não se trata apenas de posar em foto com PMs ou usar uma camiseta da PM. É fazer blitz de trânsito, prender pessoas ilegalmente. No ano passado, uma escada foi furtada desse canteiro de obras. Marcos Rony era o pedreiro aqui. Ele desconfiou de alguém e fez esse alguém assumir o delito. E chegou para mim as imagens de câmeras que estava com ela roubando, sabe? Então beleza, eu fiquei ciente do fato e fiquei na minha casa arrumando minhas coisas que eu sairia de viagem no dia seguinte, na madrugada. Beleza, na hora que eu saí de casa, coloquei tudo, minha documentação, coloquei minha arma dentro do carro, que eu sou CAC, e estava me deslocando para o clube de tiro. E eu avistei, que eu dobrei a rua, avistei na rua Fanuc, e questionei ele, abordei ele e questionei sobre a minha escada, né? Tendo em vista que já é autor de vários furtos na cidade, né? Inclusive com boletim de ocorrência. Mas essa história virou contra Marcos Rony. O rapaz procurou a polícia e disse ter sido ameaçado com uma pistola na cabeça para assumir essa culpa. Afirmou também que tudo foi uma armação. Esse vídeo mostra o suposto flagrante do ladrão fugindo com a escada. No processo ficou claro que o vídeo foi Marcos Rony quem gravou simulando a situação. Marcos Rony mentiu sobre estar armado aquele dia. Mentiu para a polícia. Você chegou a fazer esse boletim de ocorrência do furto? O policial nem quis me ouvir sobre questão de furto. Ele só parecia que ele estava querendo me pegar com a arma. A polícia militar sabe que o seu Marcos, em primeiro momento, ele tem arma de fogo. Que ele é CAC aqui na cidade. A polícia já perguntou se ele estava armado, o mesmo falou que não. E no momento que a gente perguntou pro senhor como que foi a abordagem do seu Marcos referente a ele, né? Ele falou que o senhor Marcos tinha abordado ele com uma pistola, tinha colocado a pistola na cabeça dele. Uma pistola preta, modelo, falou até o modelo 380. E, em primeiro momento a gente achou estranho, né? O senhor Marcos falou que não estava com a arma. Insisti em perguntar pro senhor Marcos sobre a arma, ele falou que não estava com ele. Voltei, falei de novo, no camburão, né, da viatura, ele estava armado, ele colocou a arma na minha cabeça e ele guardou a arma no carro, no banco de trás do passageiro, embaixo do tapete. Comecei a revistar o carro, de primeiro momento achei algumas cápsulas de pistola 380 deflagrada. No compartimento estava a pistola, com 2 carregadores sobressalentes e um carregador na arma. A arma estava carregada, municiada e carregada. E conduzi todos os envolvidos para a delegacia da Polícia Civil aqui em Tibagi. Como ele já tinha omitido e mentido, né? Na verdade ele mentiu para a equipe policial. Depois ele falou que estava indo para um clube de tiro em São Mateus do Sul. E então a abordagem que você fez com... Tranquila. Tranquila, Nem cheguei a descer do carro.